Bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti e estou aqui no nosso podcast que traz para você informações, para você empreendedor, informações sobre carreira, sobre tudo, sobre vida, para você aí dar o passo tão significante que você fica adiando e ajudar outras pessoas. E hoje eu vou ler, gente, vou ler a bio aqui porque é grande, então eu não gravei, né? Tô com ela, além de tudo é minha amiga, também pedala e o assunto, acho que é um assunto que está super em alta esse dia para a gente falar. Hoje eu estou com Juliana Darini Teixeira. Ela é diretora global de ética e compliance do grupo Natura & Co. É advogada com mais de 20 anos de experiência em ética e compliance, privacidade de dados, direitos humanos, gerenciamento de riscos e investigações. Formada em Direito pela PUC Campo, Juliana também é mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo e possui... Eita, peraí, eu copiei dois copiei dois iguais, gente. Possui MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Nada melhor do que ela para se apresentar. Juliana Darini Teixeira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui com você hoje. Você que é uma pessoa que eu admiro muito, não só profissionalmente, mas principalmente pessoalmente. É uma pessoa que me inspira super no ciclismo. Eu falo para ela que muitas vezes eu acordo super desanimada e vejo ela lá falando de disciplina. Já levantou, eu falo, eu tenho que levantar, que a Flávia já levantou. Levanta e vai. Só levanta e vai. Levanta e vai. Então, obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada a você. Ju, vamos lá. Quem é Juliana Darini atrás desse currículo todo? Quem é a pessoa Juliana Darini? Juliana Darini é uma apaixonada por ética e compliance. Caí de paraquedas nessa área, sou advogada de formação. Tive muita sorte na vida, então eu digo que parte da minha paixão por ética e compliance é que eu realmente acredito que ética e integridade são agentes de mudança, agentes transformadores, né? Não só no mundo corporativo, mas na vida. E eu acredito muito que eu tenho um papel de agente de mudança também. Então, sou apaixonada por esse tema. Comecei trabalhando em grandes empresas como advogada e quando começou época de Lava Jato, compliance super em voga, a proposta para eu assumir essa área e desde então sou uma entusiasta do tema. Estou muito feliz. E faz muito bem, né? Muito obrigada. Vamos lá. Sabe o que eu queria trazer aqui? Acho que assim, é uma coisa que, além de Lava Jato, cada vez mais está em alta, as pessoas falando realmente de compliance, falando de proteção de dados, uma série de coisas que às vezes as pessoas até escutam, é o compliance. Alguém fala, não pode fazer isso, o que é o compliance? Mas o que de fato é o compliance? Quanto ele é importante na empresa, para as pessoas que trabalham e para as pessoas que estão começando a empreender e pensar nisso? Legal, ótima pergunta. Bom, compliance começou lá nos anos 2000, na verdade, na década de 90, na época de SOX, com todo o problema da Enron, Arthur Andersen. Então, muito ligada a controles internos, né? Então, nos anos 2000, mais com a parte de Lava Jato, todos os escândalos de corrupção. Então, sempre ficou muito associada a uma coisa negativa, né, entre aspas, uma coisa polícia. Então, compliance sempre foi visto nesse papel de polícia. Com o passar do tempo, essa concepção de compliance aumentou. As empresas começaram a entender que compliance tinha um papel muito maior do que o punitivo e, na verdade, tinha um papel muito importante preventivo em relação à reputação das empresas, né? Principalmente também na época dos escândalos do Me Too, né, questões de assédio sexual. Então, cada vez mais esse entendimento de compliance foi ampliando. Tanto que no começo a gente falava de programas de compliance, depois a gente passou a falar de programas de ética e compliance, vindo a ética até antes de compliance, né? Passou-se de uma coisa simplesmente de processos e controles, mas para falar mais de ética e integridade. E hoje a gente já fala um passo além, né? A gente já fala sobre como a gente vai além de compliance, como é que a gente ajuda as empresas a ter um impacto positivo para todas as partes relacionadas, como é que compliance ajuda nessa parte regenerativa, que hoje as empresas têm que ter esse papel regenerativo, né? E não só de deixar de fazer as coisas erradas, mas como a gente faz o bem e ter um impacto positivo no mundo. E isso é muito legal, porque eu tenho o meu chefe hoje, né, que é o seu global, ele falou para mim uma vez assim, Flávia, não é sobre zerar carbono,
Não é o bate-a-sopra, é o que a gente faz para não emitir. Eu não preciso depois ir lá corrigir o meu erro. Então, acho que é um pouco disso que a gente traz para a mesa, né? E as pessoas ficam com tanto medo, né? O famoso, o compliance vai ver. E tem um pedaço que eu acho legal de trazer para o empreendedor pequeno e até para quem trabalha. Por exemplo, às vezes na indústria você vai fazer uma contratação e fala assim, uma vez eu ouvi isso, eu mesma, tá? Eu mesma, a pessoa sentou na minha frente hoje, neste meu cargo, e me perguntou, mas eu preciso, vou fazer uma proposta para você, eu preciso reservar algum para você? E eu, tipo assim... Oi? Oi, peraí, volta a fita. Em que ano estamos? Volta a fita, né? Volta a fita. Você não tá falando isso pra mim, assim, na cara, sabe? É uma empresa grande também. Então, assim, como assim? Como é que as pessoas com empresas pequenas que passam por isso, às vezes, até de um fornecedor, porque tem outras... Na minha indústria, tem outras redes que elas formaram uma rede muito grande de... Como é que eu vou chamar isso? De indicação? Para não falar a tal da propina. Formou uma rede tão grande de fornecedores que só entram se tiver nesse sentido, se reservou o seu. Como é que a gente pode trazer isso para a vida do empreendedor pequeno que está começando, para ele entender e começar já com uma empresa ética e comply, né? Eu não sei nem como é que fala isso em português, que eu sempre vivo no compliance. Mas como é que a gente faz? Ele faz isso para começar, assim, desde o dia 1, ele ter ali uma empresa ligada a valores de ética e compliance. Eu acho que o papel principal quando a gente fala de ética e compliance, principalmente para os pequenos, né, é entender que compliance é o papel de todo mundo, né? Eu gosto até de falar mais, usar a palavra de integridade do que o compliance. Porque a gente fica muito ali no compliance, seguir regras, e é muito mais do que isso, né? Eu acho que a cultura ética... enfim, a tomada de decisão é sempre baseada na cultura. Se você tem uma cultura ética, isso vai te ajudar muito nas melhores decisões, porque sempre tem um impacto, sempre volta, né? A gente fala que a vida é um emaranhado de relações e de consequências. Então, se tem um grupo de fornecedores que estão se unindo, isso com certeza vai ter um prejuízo para alguém. Alguém está ganhando e outro alguém está perdendo. E no final do dia, aquele que está fazendo parte também está perdendo, Sim. Né? Ele deixa de prestar o melhor serviço, ele deixa de receber o melhor pagamento. Os seus colaboradores, vendo que uma empresa não é tão ética, não vão querer trabalhar, né, para esta empresa. Os clientes, né, não vão querer comprar dessa empresa. Sim. Então, acho que o mais importante, primeiro, a gente entender o porquê é importante. Então, a gente tem uma série de benefícios quando a gente fala de ter uma cultura ética, de ser uma empresa ética, né? Então, poder contratar os melhores colaboradores, poder evitar fraudes e desvio de custos, né? Ter custos maiores ou Sim. desvios e fraudes dentro da companhia. Hoje em dia, a gente vive num mundo que os nossos consumidores eles são muito interessados e focados e querem empresas que sejam éticas. Então, isso traz um valor para a própria empresa, né? De atrair mais consumidores e também investidores. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa no benefício, né, porque no passado a gente falava de compliance como um custo. Sim. E lá atrás, no meu primeiro trabalho, a gente fazia falava do ROI de compliance, né, no Return on Investment Sim. de compliance, que é muito grande. Toda vez que a gente pensa nas multas, nas despesas judiciais, no custo com advogados, no desvios com fraudes, então... Tem muitos benefícios associados a ser uma empresa ética genuinamente, né? De fato, ser uma empresa ética que não só cumpre, mas tem valores que são seguidos e reproduzidos, né? Não só dentro da empresa, mas também em toda a cadeia, em todos os parceiros de negócios dessa empresa. E tenho 2 perguntas para você diante disso. Você sentiu que, de fato, o consumidor teve essa transformação? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas me perguntando, mas eu vou fazer compliance, eu vou fazer SG, será que alguém está prestando atenção? Muito, muito, muito. Hoje a gente vê muitos escândalos, né? A gente vê casos de lojas, por exemplo, né? Hoje é muito fácil, e algumas vezes até com um pouco... do outro, né, para o outro extremo, o que a gente chama de cancelamento. As mídias sociais, elas permitem que a informação, né, ela viaje, ela circule muito rápido,
Por isso que compliance também é importante e a gestão de riscos e a gestão de crise também é importante. A gente tem os casos das vinícolas no sul com trabalho escravo, a gente teve os casos das lojas com trabalho escravo Sim. nas confecções. Então, sim, os consumidores, essa moçada mais jovem, é muito ligada em empresas que têm uma responsabilidade social e corporativa e ambiental. Então, a gente vê por dados mesmo, né? Eu posso falar muito especificamente da minha área de ética e compliance. A empresa que eu trabalho hoje é certificada 13 vezes como uma das empresas mais éticas do mundo. É a única brasileira certificada tantas vezes pelo Ethisphere. E existe já um estudo nos 16 anos de existência do Ethisphere de quanto que essas empresas rendem, qual é o valor da ação das empresas que são certificadas como as mais éticas do mundo. Então, sim, já é comprovado e não é só um achômetro que as empresas que são éticas, de fato, têm um valor de investimento maior, têm um valor, um retorno reputacional muito maior que reverte, né, em parceiros melhores, colaboradores melhores e também mais vendas. Um valor agregado, né? Um valor agregado, isso. Assim, é intangível até, se você pegar é intangível. Mas, obviamente, se a empresa ela é mais ética, corre menos risco de dar problema, de dar ruim. De dar ruim, é isso. Bem menos risco. E como é que é para você capitanear uma empresa dessa, capitanear essa área que, ao mesmo tempo que é tão importante, também é muito sensível, é muito detalhe, é muito cuidado. Isso quando a gente fala hoje de LGPD também, que mais para frente eu quero falar disso, pra gente falar um pouco dessa coisa que tá todo mundo, LGPD para cá, LGPD para lá. Mas como é que é esse dia a dia? Quais são os seus maiores desafios numa empresa deste tamanho para as pessoas terem noção ali do que é uma implantação? Bom, em empresas grandes, você tem que ter, primeiro de tudo, o apoio da liderança, né? Se não tiver o apoio da liderança, o que a gente chama, né, o tom que vem de cima, o tone at the top, não vai funcionar, né? E esse apoio, ele é muito baseado no comprometimento, né, desses líderes que vão desde ter recursos adequados, então, ter uma pessoa dedicada, ter um time adequado para o tamanho da empresa. Não basta também ter só uma pessoa que faz jurídico e compliance, faz 1000 outras coisas. Ter recursos financeiros, um budget que te possibilite fazer os projetos que são adequados para aquela empresa e também sistemas, né? Então, todas as vezes que a gente fala de tone at the top, é ser o exemplo, né? Então, é walk the talk, apoiar compliance, ter uma pessoa dedicada com autonomia e independência para tratar, né, desse programa e também recursos financeiros e sistêmicos. Muitas vezes, quando você começa numa empresa grande, já existe uma cultura implantada e muitas vezes empresas grandes trabalham com diversos países que têm diversas culturas, diversos mitos e crenças já estabelecidas, né? Então, a gente tem todo o índice da Transparência Internacional sobre Corrupção, por exemplo. E a gente trabalha, vamos falar do Brasil, que é um que tem um dos maiores índices. Existe ainda muito a crença de que se eu não fizer assim, eu não vou conseguir negócios, que meu concorrente vai conseguir melhores acordos do que os meus. Então, é trabalhar um pouco, né, para desfazer estes mitos que existem em diferentes culturas. Então, acho que o primeiro passo é entender a cultura da empresa, entender quais são os riscos desse negócio, né? Porque acho que não existe um programa de compliance que é feito para todo mundo. Depende muito de como você trabalha, em que países, qual é seu produto, qual é seu serviço. Contar com esse apoio da liderança e ter o engajamento também de todo mundo, né? Uma máxima que a gente fala, um jargão de compliance, é que compliance não é responsabilidade, né, do Chief Compliance Officer, do diretor de compliance, é uma responsabilidade de todo mundo. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, no final do dia, a gente tem um programa que faz sentido, um programa efetivo e uma empresa efetivamente íntegra e que vai conseguir ter todos aqueles benefícios que a gente discutiu antes. Então, acho que um pouco das dificuldades são essas. Muitas vezes, você entender o negócio, adaptar, né, o programa de compliance que você tem, os pilares de um programa de compliance para que façam sentido
para aquela empresa, naquele país, e para que tenha o buy-in de todos os colaboradores, porque no final do dia, compliance, a gente sempre pensa em compliance como riscos e controles, mas compliance é sobre pessoas, né? Então, é 100% sobre pessoas, sobre cultura. Mesmo quando a gente fala de riscos e controles, ou políticas, né, que quando a gente fala de compliance, a primeira coisa que vem é... Lá vem as políticas chatas de compliance. Treinamentos e controles. Já dá até aquela enjoada. Exato, mas mesmo quando a gente fala de controles e políticas, são seres humanos que vão interpretar as políticas e implementar os controles. Então, 100% quando a gente fala de compliance é sobre pessoas. E tem uma dica para engajar essas pessoas? Porque eu penso até na própria Natura. Você pega assim... Quem está lá na fábrica, como é que você engaja essa pessoa a entender que tem compliance? O segredo para engajar as pessoas é você ser parte do negócio, né? Então, não adianta eu ficar sentada no escritório fazendo meu programa de compliance sem entender o dia a dia dessas pessoas, o que elas vivem, quais são os problemas e qual é a linguagem que essas pessoas usam, né? Então, duas coisas diferentes. Uma coisa legal que a gente fez na Natura são um programa de embaixadores de compliance. Então, a gente tem pessoas que se candidataram, que efetivamente quiseram atuar como embaixadores de compliance, são eles que estão ali nas plantas, nas fábricas. E eles tanto verificam se a gente tem os posters falando do canal da linha ética, do canal de denúncia, tiram dúvidas das pessoas, sabem as comunicações. Então, aqui a gente tem um jornalzinho que vai para o pessoal do frontline. Então, como é que a gente escreve? O que a gente escreve para eles? O pessoal que está no centro de distribuição, quais são os eventos. Então, é muito adequar para as necessidades e os problemas de cada um. E, nesse sentido, eu adoro a linha ética, né, que é o hotline, porque ele traz muitos insights, tanto da temperatura, né, como está o dia a dia da empresa, como é que está cada uma das localidades e quais são os problemas específicos. E aí você pode endereçar cada um deles. E aí é endereçar mesmo feito para eles, com a linguagem apropriada, nos canais apropriados, de uma forma que eles entendam. E não é aquela comunicação ou treinamento de... By the book, tá feito, só o que tem que fazer. E cascateia, né? Então, é de fato entender qual é a necessidade e onde você tem que trabalhar com cada um deles. E outra coisa é aproveitar as comunicações gerais da companhia. Então, eu falo que a repetição, né? E de novo falando já do ciclismo, que é algo que a gente adora, consistência, né? A constância é uma máxima que funciona para tudo na vida. Então, a constância, quanto mais você fala sobre aquele assunto, e aí não precisa ser e não deve ser separado. Hoje eu vou fazer uma comunicação de compliance, hoje eu vou dar um treinamento de compliance. É aproveitar o que está acontecendo na empresa para falar de compliance. Então, eu sempre dou um exemplo muito simples, que é, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, e a empresa vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente aproveita essa comunicação para falar sobre assédio sexual, para falar sobre a linha ética, para falar, né, sobre temas relacionados a esse problema. Quando a gente vai lançar algum produto, a gente aproveita para falar sobre confidencialidade, sobre insider trading. Então, aproveitar diferentes momentos da empresa para inserir compliance, ética e compliance dentro desses assuntos. Não ser uma coisa separada, mas ali realmente enraizada dentro, né, do dia a dia da empresa. No fim, é muito sobre pessoas, né? A gente roda. E tudo eu falo, não adianta, pode vir inteligência artificial, pode vir o que for. É sobre pessoas. Se você não souber lidar com pessoas, deu ruim. Deu ruim. Agora, assim, para o pequeno empreendedor, que ele está começando, que eu vejo que um monte de gente... eu tô comprando, mas eu não fiz um contrato. O quanto é importante também no contrato, qualquer contrato que as pessoas façam, ter cláusulas de compliance. Porque eu vejo muita gente, eu devia ter feito, até outro dia eu vi uma arquiteta conhecida minha. E o contrato, eu falei, cara... O contrato é tudo que você tem na mão para você colocar ali todas as suas condições de serviço, o que você aceita e o que você não aceita. Então, como é que o pequeno empreendedor pode começar aí, pensar em algum contrato que tem alguns temas já de compliance para ele, desde o início, do primeiro faturamento dele ali, não chegou nem... Tem muita gente que começa, está faturando nem 100 mil e está começando já para começar direitinho. Tem o sonho de ser uma empresa grande, tem o sonho de vender uma empresa. Eu digo isso porque eu já
participei de um processo de IPO, de uma startup, que começou com zero compliance. E você correr atrás depois é muito mais custoso. Custa energia, custa dinheiro, custa tudo. E às vezes custa seu IPO, não sai. Né? Ele não sai. E às vezes eu vejo pessoas, empreendedores com ideias tão disruptivas que pode chegar lá, mas esqueceu de começar certo. E aí atrasa o processo. É isso. Eu acho que a gente tem o erro de pensar que compliance é uma coisa muito grande, complicada e complexa, né? Acho que, por isso que quando a gente fala sobre ética ou integridade, é mais fácil da gente entender como a gente encaixa isso no dia a dia de qualquer empresa, né? Aí a gente fala de empresas de capital fechado, de capital aberto, empresas familiares, empresas públicas, startups. Então, é sempre o que eu quero quando eu penso num programa de ética e integridade. Então, acho que quando você tem um direcionamento, né? Então, o que eu quero? Qual é o meu propósito? Né? Então, a partir do momento que eu defini aquele propósito e como eu quero fazer negócios, fica mais fácil eu incluir a ética no dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente fala, que é a base, de novo, é entender o que é meu negócio, quem são os meus clientes, quem são os meus fornecedores, quem são os meus clientes, quem serão os meus colaboradores. E qual é a minha expectativa em relação a eles. O que eu posso, os do's and don'ts, né? O que eu posso e o que eu não posso. E aí o que a gente chama normalmente de código de ética, que não precisa ser um documento super complexo, muito pelo contrário, ele tem que espelhar exatamente a sua realidade. É colocar ali de forma bem simples quais são as minhas expectativas dentro e fora, com quem eu quero trabalhar, como eu quero fazer negócios. Depois disso, políticas. E aí eu gosto também, de novo, vou trazer aqui a minha associação ao ciclismo, que a gente fala que disciplina é liberdade. Sim, né? Total. Então, eu gosto de falar que compliance é liberdade. Até literalmente. É verdade, mas é verdade. Compliance é muita liberdade. Porque, pensa comigo, se você tem já um direcionamento muito claro, se você tem políticas muito claras, você tem uma liberdade maior, uma tranquilidade maior. Você sabe quais são os seus limites, até onde você pode você vai, exato. ir. E seus valores também. Sabe que até ali é onde você vai. Ter cláusulas simples, refletindo isso em contratos, também ajuda muito, porque a gente diz que o contrato não sai caro, né? O que as partes acordaram é o que vai ser definido. E depois é dar clareza e comunicar para as pessoas quais são as suas expectativas. Não adianta eu ter lá um pseudo código de conduta ou um documento estabelecendo, né, as minhas regras de ouro, Sim. ter políticas dizendo até onde eu posso ir, que eu não comunique isso de forma adequada. E transparência. Essa transparência vai se refletir em controles muito simples, que podem ser reportes financeiros de tempos em tempos, mas para garantir a transparência e que eu possa dar confiabilidade para todos aqueles que são os meus parceiros de negócio. Então, são os pilares quando a gente pensa em governança de forma geral e ética e compliance mais precisamente, mas que as pessoas costumam pensar em coisas muito elaboradas, mas que são Parece fáceis. Um bichão, né? Parece um bicho grande, né? Mas que não é. Então, a gente brinca que compliance tem lá os pilares de compliance que você consegue aplicar em vários tipos diferentes de empresas e em várias funções também dentro da empresa. Porque são coisas básicas como estabelecer o como, dar visibilidade, né, do que pode e do que não pode, treinar as pessoas, a repetição, a consistência sobre isso e conhecer o seu negócio, conhecer os seus parceiros, né? Então, em empresas grandes, a gente fala sobre background checking ou programas de due diligence, mas é minimamente você entender qual é a ética dessa pessoa que você está contratando também, né? Sim. É essa pessoa com quem eu quero me relacionar, é essa pessoa que vai me trazer mais benefícios ou dores de cabeça quando algo aparecer no futuro. Quando der problema. Isso é muito legal. Eu falei esses dias no pré-treino até, eu falei uma coisa de que às vezes a gente acha que conhece as pessoas. Porque a gente tem uma interação com elas aqui e a gente acha que, de fato, aquela pessoa é aquilo. Mas você não sabe como ela é na convivência dentro da casa dela, como ela é na convivência com os parceiros de negócios e assim por diante. Igual casamento, né? A gente só conhece depois que termina. É isso aí. Entre quatro paredes é uma coisa, quando termina é outra.
Mas como é que a pessoa pode fazer aí minimamente essa checagem aí, o que a gente nas empresas, a gente chama da nossa diligência, a nossa due diligence, como é que eles podem fazer uma coisa simples, assim, pagar um Serasa, o que é que pode ser para um empreendedor que está começando agora a fazer essa checagem, se ele está comprando de um fornecedor idôneo, se ele está fazendo negócio com uma pessoa idônea, se ele pode dar crédito para aquela pessoa, como é que ele pode fazer isso? É aquilo que a gente falou no começo, né? Hoje em dia a informação está disponível para todo mundo e a inteligência artificial acho que cada vez mais tem possibilitado esse acesso, né? O acesso a essa informação, e tem muita startup também trabalhando com isso, que possibilita custos mais baixos, né? Mas assim como quando a gente vai comprar um imóvel que tem uma série de documentos, informações públicas disponíveis, e hoje em dia também Google está aí, né? Reclame Aqui isso aí. e afins. Então, a partir dali já é um grande indício de quem você está trabalhando e se é confiável ou não, se é alguém com quem você quer se associar. Mas tem muitas startups que trabalham já com esses processos de checagem, né, de fornecedores e de parceiros, e que algumas até possibilitando algumas checagens mínimas sem custo. Então, isso é hoje em dia legal. está bem mais fácil de fazer essa checagem. Eu vejo gente fazendo negócio, assim, às vezes vem, mas o fornecedor não me entregou. Cara, você não pôs no Google? Sabe? Põe no Google, o Google vai te dizer minimamente. Ou até, se aquela pessoa não existe no Google também, pera lá, né? Um sinal de alerta. É um né? sinal de alerta. São sinais de alerta que a gente identifica. E é aquilo que a gente estava falando também. Na interação com o fornecedor, você já... Quando promete demais, né? O que a gente fala que são os sinais de alerta? Quando promete demais a um preço muito baixo. Quando promete algo muito diferente do que o resto do mercado está prometendo. Quando vou fazer um pagamento em dinheiro ou em outro lugar. Assim, tem alguns sinais de alerta e a gente sempre diz que se você sente que aquilo não está bem, é porque Sim. não deve estar mesmo. Alguma coisa tem ali, Alguma né? coisa tem, porque não existe mágica e não existe milagre. Então, tem que estar sempre atento aos sinais de alerta e sempre fazer a checagem das pessoas com quem você vai trabalhar. Todas elas. Sim. Por isso que não todas. Mas por isso que não é chato a gente falar assim, não pode pagar nessa conta, porque essa conta não é o CNPJ da nota. E as pessoas não entendem. De fato, a gente está fazendo uma prevenção a um risco. Uma prevenção ao risco. As pessoas não deveriam se espantar e nem se ofender com isso hoje em dia, né? Elas se espantam e se ofendem, é surreal. Mas não deveriam. São cuidados mínimos, e por isso que eu falo que compliance é liberdade. Porque se você tem uma política que estabelece, você, Flávia, vai poder dizer, olha, minha empresa não aceita pagamento, né? Você tira essa responsabilidade de você, Flávia, e as pessoas deixam de se ofender, porque é algo corporativo. É o CNPJ, né? É o CNPJ, não é o CPF. Então, por isso que é importante também toda essa definição de expectativas por meio de políticas claras, transparentes e simples, né? Então, foi essa época também que a gente tinha políticas com aquele juridiquês, aquele manual. Então, quanto mais simples, mais objetivo. E por isso que eu digo que compliance também é para ser feito pelas empresas pequenas. Não precisa ser nada muito elaborado. É simplesmente um estabelecimento do que você aceita e o que você não aceita, né? E isso vai te facilitar muito a ter uma transparência na relação com seus fornecedores e um bom relacionamento. Porque, como a gente falou, olha, minha empresa não aceita. Pode pôr a culpa no compliance. Deixa, o compliance tem costas largas, hein? As costas do compliance estão mais largas que a minha. Olha... Ju, e quando a gente migra para LGPD, que está tão falado, e eu vejo... uma dificuldade, talvez, das pessoas, assim, de entender. Eu vejo gente que vende software, que armazena um batalhão de dados, mas a pessoa não tem ali um tratamento de descarte de dados, de que dado ela pode dar, que dado ela não pode dar. E até o pequeno empreendedor que sai fazendo lista de WhatsApp e mandando para todo mundo. Quais são os limites aí? Primeiro, o que é a LGPD, para o pessoal que está assistindo entender o que de fato é a LGPD, por que ela veio, o que ela protege. E aí depois a gente vai aprofundando nas coisas aí que o pessoal faz e nem imagina. Nem imagina, né? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio para proteger todos nós, né? Então, os nossos dados. Porque a gente veio de uma época em que o bom era coletar dados. Então, a gente coletava muito dado e achava que isso era importante. Só que
a gente tinha comercialização de dados, né, monetização dos dados e um descontrole na utilização dos dados pessoais. Então, quando a gente fala de LGPD, o objetivo primordial é proteger os dados pessoais, né, dos seres humanos, das pessoas, dados pessoais das pessoas. Então, a gente saiu dessa coleta massiva de dados para o que realmente importa. Então, quais são os dados que eu realmente preciso da Flávia? Qual a finalidade? Para que eu vou utilizá-los e por quanto tempo eu tenho que reter esses dados? Eu vou fazer um contrato de prestação de serviço com você. Eu preciso saber qual a sua religião? Não preciso. Eu preciso saber qual a sua preferência sexual? Não preciso saber. Quando eu estou dentro de uma empresa, eu preciso saber qual a pessoa se identifica? Sim. Eu preciso saber, porque eu vou fazer programas específicos orientados para aquela pessoa. Então, tem uma finalidade. Então, tudo se concentra em qual a finalidade da utilização daqueles dados, né? E por quanto tempo eu preciso daqueles dados. Sim. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas, você vai fazer, sei lá, você vai se inscrever, você deu um exemplo ótimo agora, a gente que pedala, você vai se inscrever numa prova de bicicleta. Aí a pessoa pergunta, qual carro você tem, qual que é a sua renda, qual que é a cor da sua calcinha, qual que é a cor do seu sapato, que ano você pintou o cabelo. É tanta coisa que você fala assim, meu Deus, eu só queria fazer uma prova de bicicleta. E aí você vê, né, por que eles querem, por que tem alguém pedindo essa informação? É para o meu benefício ou é para o benefício dele? Porque a partir daí ele vai vender essa informação, vai vender um seguro de carro, né, enfim, tem outras consequências ou benefícios indiretos para quem está coletando. É do meu interesse? Não é. Ou pode ser que eu queira contribuir, né? Outro dia eu vi uma entrevista super interessante, a mulher dizendo, era sobre inteligência artificial, que eu posso passar as informações sobre a minha mamografia para que uma empresa possa desenvolver ou ler mais rapidamente, né, ou dar um diagnóstico para mulheres que não têm condição de ter um exame de forma mais detalhada. Eu posso ter interesse em contribuir com esta empresa. É um ganha-ganha. A empresa vai ganhar de alguma forma com isso, sim, mas eu também entendo que estou fazendo a minha parte de contribuir com outras mulheres. Mas eu tenho que ter o direito de saber para que essas informações serão utilizadas e concordar ou não. Sim. Então, a partir do momento que eu dou consentimento, não tem problema na utilização desses dados, mas eu preciso consentir, que são as minhas informações pessoais. Sim, e quando a pessoa está começando, assim, eu vejo muita gente já está começando um salão de cabeleireiro, uma manicure, ou começou uma vendinha de porta, ou está vendendo maquiagem, e aí começa, me dá seu nome, me dá seu telefone, me dá seu e-mail, me dá isso, me dá aquilo. O que você indica para essas pessoas, assim, o que seria um limite para elas fazerem, o que é legal? Porque eu vejo um monte de grupo de WhatsApp sai mandando promoção de um monte de coisa, às vezes a pessoa nem quer receber aquilo, né? Assim, o que você indica que seria um bom caminho para essa pessoa começar a ter o entendimento sobre isso de uma forma bem básica mesmo? Bem básico é a finalidade e o consentimento. Porque é como você falou, né, Flávia? Muitas vezes você ficar recebendo um monte de WhatsApp de coisa que você não quer receber é pior. Sim. Você vai ficar bodeado daquele lugar. Não quer nem comprar. Então, para que eu quero esse dado? Eu quero... Para Flávia, vai ser benéfico para você saber que eu tenho uma promoção aqui no meu salão? Você quer receber? Quero. Então, você pode me passar seu nome e seu telefone e sua data de nascimento, porque eu vou te dar um desconto. No seu aniversário. Faz todo sentido, de novo. É o ganha-ganha, né? Sim. Eu vou poder fazer um serviço... Diferenciado para você. Não vou ficar te atormentando... e você consentiu, você concordou. Então, acho que esse é o básico do básico, assim, qual é a finalidade e ter o consentimento, entender o que é interessante para aquela pessoa também, né? E não ficar bombardeando aquela pessoa com um monte de comunicação e oferta de serviços que não fazem muito sentido. Você falou num ponto legal agora, porque a gente está falando de uma era onde os consumidores estão cada vez mais buscando experiências personalizadas, estão buscando personalização. Então, ele quer aquela coisa mais exclusiva, mais voltada a ele, que seja mais parecido com o perfil. Eu mesmo, na indústria da hotelaria, eu falo, gente, meu sonho é saber o que o cliente quer. Antes dele chegar no meu hotel, eu já quero estar com aquilo esperando ele. O quanto esse futuro aí do consumo que vem para essa personalização, a gente tem que tomar cuidado para não invadir aí certos limites e acabar pesando a mão.
É uma ótima pergunta. Eu acho que, de novo, é sempre pensar no que é benéfico para os dois lados. A partir do momento que você faz algo que vai agregar valor para o seu consumidor e que não o prejudique, o que significa não o prejudicar? Que aqueles dados que você coleta, de alguma forma, não serão utilizados para discriminá-lo, por exemplo. Mas vão trazer benefícios. Então, não são dados, você não vai monetizar em cima daqueles dados. Então, são essas pequenas precauções que você tem que tomar e sempre pensar na finalidade, né? E principalmente no seu cliente. E não... em você indiretamente, claro, porque você quer agregar valor para o seu cliente, mas não de uma forma que... invasiva. Não de uma forma invasiva ou que, de alguma forma, possa trazer uma discriminação ou um risco desses dados serem vazados. Você tem que ter todo um cuidado com esses dados, da forma que você trata esses dados, todos os cuidados que você vai ter com esses dados, as responsabilidades que você vai ter para não prejudicá-lo de nenhuma forma. Então, é sempre pensar na finalidade, no cuidado e na responsabilidade com o seu cliente. Isso é muito legal, porque eu vejo agora, tem duas coisas que eu quero. Uma, eu vou depois contar uma história de hotelaria, gente. Hotelaria tem cada uma com dados. Mas isso que você me falou agora, por exemplo, tem muito desenvolvedor. Inteligência artificial, tem muito sistema, e aí eu vou desenvolver o sistema aqui. O que esse desenvolvedor tem que tomar cuidado? Porque eu sei que tem empresa grande... Eu te falo porque eu faço muito benchmarking com as empresas, eu ligo e pergunto. Mas o que você faz com os dados? Em quanto tempo você tem uma política de destruição? O meu sistema, ele é obrigado a 3 anos, por exemplo, eu tenho que destruir os dados em 3 anos. O seu sistema, ele faz isso automaticamente? Está programado para isso? E muitas vezes são empresas grandes já, bem grandes, que olha para mim e faz assim, Quê? Precisa? Do que você está falando? Do que você está falando? O que esse desenvolvedor pequeno, que está, de repente, começando um aplicativo, sei lá, o cara que ia começar Uber, porque, querendo ou não, para você se registrar no Uber, você tinha que colocar dado ali. O que eles podem fazer nesse começo? O que é importante para eles levar em consideração quando eles estão armazenando esse tipo de dado? De novo, é a finalidade, é o consentimento, ou tem alguma outra coisa aí que eles precisam tomar cuidado? Porque às vezes ele acha que está fazendo em benefício do produto, mas ele está aí invadindo um limite. Não, acho que por isso que a gente fala de segurança da informação e privacidade de dados, tem que andar ali bem juntinhos, porque são duas coisas. Uma é quais são os dados que você coleta, né, que eles têm que ser só o necessário para aquele serviço que você quer prestar ou para aquele produto. Sim. O tempo, se faz sentido ou não. Então, de novo, a gente falando sobre ter as políticas de retenção de dados e a partir daquilo você não deveria ficar mais com isso. Você respeitar os direitos dos titulares, então, exclusão de dados, correção de dados, eu saber quais dados meus estão ali, a portabilidade dos dados, então, todos os direitos dos titulares e, principalmente, a segurança. Principalmente quando a gente fala, plataforma que tem dados financeiros, isso é super perigoso. Então, eu tenho segurança, de que aqueles dados estão protegidos de forma adequada, que não vão cair numa dark web, que eu tenho a proteção para tratar esses dados de maneira adequada. Então, sim. Acho que esses são alguns... Porque eu vejo que aqui eu trabalho na empresa europeia. Eles têm uma proteção de segurança de dados, o cybersecurity deles é surreal. Que tem níveis então já está anos-luz na nossa frente. Eles têm níveis altíssimos. Eu falo, eu que lute agora para chegar nesse nível, conseguir entregar meu resultado. Porque aqui a gente tem uma coisa assim meio maluca e até eu estava falando outro dia com um rapaz que ele faz dados, mapeamento de dados, e ele estava falando que é engraçado quando você olha o mapa de risco global, os outros países, eles se atacam. E aqui no Brasil, todo mundo se atacando aqui dentro. É isso mesmo. Com pequenas coisas que é isso. É o financeiro, que você é roubado. É um Pix que você faz, vai para outro lugar. É o boleto falso. E assim por diante. É uma loucura. É uma loucura mesmo. E acho que a questão de privacidade de dados e proteção de dados também é cultural. A nossa lei é super nova, muito recente. E começou aí bem em meio à pandemia. Sim. A gente teve a LGPD,
Então, a gente ainda tem um longo caminho a seguir, né, para as pessoas, da mesma forma quando a gente fala de compliance, entender qual é a importância, quais são os riscos e o porquê que eu preciso proteger os dados de forma adequada, né? Quais são os limites da utilização desses dados. Vou aproveitar que você falou disso, limite da utilização de dados, vou contar a minha história da hotelaria. Conta a história. Outro dia, me ligam. Não, tem uma pessoa aqui que tá ligando no telefone do hotel, tá querendo saber... mas eu quero saber se meu marido tá aí. Ai. Eu tô grávida, me fala, por favor, eu preciso saber se ele tá me traindo. Se ele tá sozinho. Se ele tá sozinho, se ele tá com alguém. Eu falei, gente, de jeito nenhum, esse é um problema deles. Aqui a gente tem uma proteção de dado. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Absolutamente nada, né? Eu tô violando a intimidade e os dados de um indivíduo. Claro. Não, porque da mesma forma que poderia, de fato, ser uma mulher super preocupada com o marido, poderia ser um sequestrador, não sei. Então, você pode colocar em risco efetivo, né? Ou mesmo com a mulher traída, você também tá em risco. Ela vai aparecer lá e vai matar todo mundo. Pelo amor de Deus. Isso é legal, você falou, pode ser um sequestrador. O que você dá de dica para as pessoas conseguirem perceber que talvez elas estejam sendo enganadas? Quais são os sinais de alerta para a pessoa identificar numa fraude, ali numa falta, numa quebra de segurança? Nossa, hoje a gente tem... com essa história de inteligência artificial, casos já de vídeos, né? Aqueles deepfake, que é igual, é um vídeo da pessoa, né? A gente já teve casos divulgados na mídia já, de CEOs pedindo para os CFOs fazerem transferência de dinheiro. Milionárias. E aí, de novo, por isso os controles são importantes. Que a gente sempre fala... que todo mundo o pessoal não gosta, que a gente fala sobre utilização de WhatsApp pessoal para negociações ou para qualquer coisa do trabalho. Por conta disso, né? Então, você tem uma série de outras proteções no trabalho que no seu celular pessoal talvez você não tenha. Fazer tudo por meio de plataformas do trabalho. Então, normalmente um SharePoint ou, né, um Teams, alguma plataforma que já tem alguns controles Google, de acesso. Workspace. Exato, que vão permitir você checar a origem daquela ligação, se é de fato, né, um vídeo vindo do CEO ou se é um deepfake. Travas de aprovação. Então, você sempre ter, né, os DOAs, né, os Delegation of Authorities, né, que a gente fala que é sempre ter mais alguém para poder aprovar, para evitar fraudes nesse sentido. Porque hoje em dia são muito evoluídas as São fraudes. muito bem feitas, é surreal. Muito bem feitas. Então, assim, algumas vezes fica claro, falando, puxa, por que ele está me pedindo no meu celular pessoal, gravando um vídeo, por que ele não me ligou, né? São rotinas, mas algumas vezes essas fraudes são internas, então é muito bem feito e esquematizado. Então, por isso, de novo, que os controles, as políticas são importantes para a prevenção da empresa e do próprio indivíduo, né? Para evitar qualquer negligência que te exponha a participar mesmo diretamente de alguma fraude. Ou até fazer a checagem, né? Eu vejo muita gente roubando conta de Instagram e vendendo as coisas. Ai. Gente, liga, né? Passa a mão no telefone que a gente perdeu. Sabe o que tem a vantagem? A gente perdeu o costume de ligar. Isso é verdade. Mas você sabe que essas fraudes também, muitas vezes, elas têm um fator psicológico. Por isso que eu falo que o fraudador ele é muito inteligente, né? Então, são aqueles casos que a gente via bastante no passado e que pararam agora. De alguém ligar para os seus pais. Nossa, minha mãe quase foi numa dessas. É isso. E na hora, no psicológico, ele fica tão abalado que você não se lembra de ligar. Ou você liga, a pessoa não atende. Então, assim, as fraudes normalmente tem vários componentes. Tem os componentes psicológicos, tem as falhas ou os gaps dentro do próprio sistema. E tem negligência mesmo, né? Então, não é só uma coisa, né? O fraudador, ele sempre se utiliza de diversas vertentes para
conseguir implementar a fraude. E na dúvida, não, né? Na dúvida, não. Gente, você vem aqui, né? Você pode vir aqui me falar? É que é isso. Em momentos de crise, algumas pessoas ficam mesmo falando, puxa, essa é a chance de eu mostrar aqui na empresa que eu tenho iniciativa, que eu sou proativa, que eu vou conseguir fazer. Mas na dúvida não. Perde a mão. Perde a mão. E falando isso da empresa, para quem está carreira, a gente também fala muito aqui com a pessoa que está buscando uma carreira. O que a pessoa, na carreira dela ali, ela pode ajudar ou ela tem que tomar cuidado, ou ela pode ser participativa, até nesse intuito que você falou, eu estou buscando aqui ser promovido, mas assim, o que no dia a dia ela pode ter com ela para tornar esse processo aí talvez mais rápido e de forma ética? Eu tenho uma máxima que... legal, até que você repete bastante, que o Joel J sempre fala também que o trabalho devolve. É isso aí. Eu sempre falo também para o meu time, as pessoas estão olhando. Hoje em dia, todo mundo vê tudo, para o bem e para o mal. Então, faça o seu trabalho. E, de novo, também falando sobre o ciclismo, confia no processo, né? Confia, não tem solução rápida, faz direito, entrega, procura ir além do que você sempre está fazendo. Não é se limitar, né? Estudar e olhar, tentar pensar na empresa de uma forma holística. Onde você pode agregar valor, o que você pode fazer de diferente e o como. O como, para mim, é o mais importante. E aí, né, o lado ético também sempre agregado. Como eu faço para ter resultados, mas de forma ética? Porque não adianta, né, os atalhos nunca são benéficos. Então, acho que é isso. Entregar com qualidade, da forma correta, que o resultado vem. Dormir tranquilo, né? Que tem alguém olhando. Dormir tranquilo. Sempre tem alguém olhando. Eu falo, faz o seu trabalho que as pessoas falam, as pessoas comentam os resultados. Podem não falar para você pode não ver, mas as pessoas estão sempre o resultado grita, te avaliando. O resultado grita. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Eita, mais uma? Todas são difíceis. Não, difícil essa. Porque eu já passei por essa situação no passado e tem muita gente que passa por essa situação e empresa que não é tão grande, que não tem uma estrutura muito boa de um setor de compliance e de ética, talvez às vezes não tenha uma hotline, não tenha uma linha que a pessoa pode ir lá, o famoso canal de denúncia. E se a pessoa está vendo alguma coisa errada na empresa dela, que ela está vendo que está muito errado, e ela fica com receio dela falar, justamente por isso, porque talvez ela perca a vaga dela, talvez a pessoa que esteja envolvida até é o chefe dela, então ela não quer falar. O que você indica aí no melhor caminho? Eu falo que é difícil, porque às vezes é muito difícil tomar essa decisão. É muito difícil tomar essa decisão mesmo, não é fácil, tanto que por isso o maior número de denúncias são anônimas, né? As pessoas têm uma dificuldade em trazer. Mas eu acho que por isso que é importante a cultura da empresa. Essa cultura de não retaliação, de transparência, de portas abertas. Todas as vezes que a gente fala do canal de denúncia, a gente também fala antes de todos os outros caminhos que as pessoas podem percorrer antes de chegar num canal de denúncia, né? Mas, de novo, como você falou, não é fácil. A importância de ter uma área de compliance é que é isso. No final do dia, é alguém imparcial. Sim. Que as pessoas podem contar. Hoje a gente recebe muita denúncia que é feita diretamente por telefone ou por e-mail. Até mais do que pela própria linha ética. Que legal. A gente tem bastante gente que procura e a gente fala, se você traz uma preocupação de boa fé, não tem problema. Pode ser que seja errado e está tudo certo, né? Mas o importante é que, se você tem um desconforto, você traga, né? Ou que o RH também tem essa posição. Mas, de novo, dito isso, esse é o melhor dos mundos, mas a gente sabe que não é possível. Não é realidade por aí. Não é realidade por aí, né? Então, é fazer essa informação chegar de alguma forma. A gente já viu cartinha anônima chegar para o presidente e até por outras vias. Tem muita denúncia via LinkedIn, e-mail falso, criado, está tudo certo. O importante é que a informação chegue. Não deixem de falar, não deixem de trazer uma preocupação, porque você pode estar ajudando a empresa, né, ou outras pessoas com essa denúncia. Sim. E
a pessoa que deixa de falar, né, por medo de perder o emprego, às vezes também, eu penso que ela está sendo conivente com aquilo e que talvez presta atenção numa coisa que as pessoas não prestam atenção. A gente estava brincando aqui um pouco antes de falar da imagem pessoal, do carro sujo aqui nos bastidores, mas assim, será que também a empresa que você trabalha, a cultura que tem lá dentro e o que ela mostra para o mercado também não é uma coisa que, de uma certa forma, dá uma manchada na sua imagem? O que a gente fala que o que você não... Como é que é? O que você não proíbe, você reforça, né? Os comportamentos que você não proíbe são os comportamentos que você está sendo conivente, né? Reforça. E a gente diz que você também tem responsabilidade, né? Então, nos nossos treinamentos da empresa hoje, a gente diz, você presenciou uma situação e não reportou, você foi conivente. Então, você também, de alguma forma, vai ser implicado nessa situação. E é isso, é a reputação da empresa que você está trabalhando, né? Agora, a empresa também não tomar providências em relação à situação que foi denunciada, mas vender para o mercado, é o que a gente fala dos washings né, de hoje em dia, os purpose washing, greenwashings, diversity washings. Então, é um pouco também do que a gente tenta combater, mas que hoje em dia os consumidores estão bem mais espertos. Estão mais antenados, né? Estão mais antenados. Então, quando alguém fala de forma genérica, sem trazer muitos dados, mostra um benefício muito pequeno, mas que, né, falando especificamente sobre sustentabilidade, mostra um produto com uma embalagem que é sustentável, mas que no final, né, toda a cadeia gera, né, uma emissão de carbono muito maior. Então, essas pequenas coisas, mas que hoje a gente já vê uma jornada de evolução dos consumidores que conseguem entender, né, que é uma empresa que no final do dia fala, mas não faz. Né? Isso é muito ruim. É muito ruim. Isso é muito ruim. No final, acaba trazendo mais uma mancha reputacional, né, de uma empresa que faz greenwashing, por exemplo, nesse caso específico, do que uma empresa considerada benéfica e com uma reputação boa, né, uma empresa verde. Então, eu já vi no mercado gente que ia passar por auditoria, que recebeu executivos da rede e falava que não tinha plástico, mas tirava só quando chegava a auditoria e passava os executivos da rede. Eu falei, gente... É horrível isso, né? Mas aí eu fico pensando também, você trabalhando numa empresa dessa, você fala assim, bom, se esta empresa tem esse comportamento... Comigo também, né? Não vai deixar de ser ético comigo. Quando eu precisar, não vai estar lá. Porque quem faz uma, faz todas, né? Faz em todas. É a cultura. Então, literalmente. É muito sobre como aquela empresa age, se é ética ou não ética, na tomada de decisão. Aquilo que a gente falou, né? A cultura dita a tomada de decisão e vai ser para tudo. Não vai ser diferente da forma que ele trata o consumidor, a forma que ele trata o fornecedor, a forma que ele trata o colaborador. Né? Ele vai ter aquele comportamento com todas as suas partes interessadas. E de quanto em quanto tempo você acha que é bom dar um treinamento e ter esse engajamento com compliance? Você acha que é uma coisa que de novo, é a constância, é todo mês? É a constância, mas, de novo, não adianta ficar falando só... A gente tem um momento no ano que é a certificação do Código de Conduta. Então, a gente tem um e-learning, que tem, inclusive, a certificação, que é anual. Então, este é um momento de compliance. A gente faz uma semana de compliance, até com algumas atividades mais lúdicas para engajar os colaboradores, eles entenderem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, que faz parte do dia a dia, que é responsabilidade de todo mundo. Fora isso, a gente tem momentos específicos de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, a linha ética está trazendo que num determinado escritório eu tenho muito problema de conflito de interesse. Então, eu vou fazer workshops com RH para esse determinado público. Então, eu engajo RH, engajo jurídico e faço específico ali. Porque também não dá para ser algo muito aleatório. Tem que fazer sentido para aquelas pessoas. Tem que ser exemplos do dia a dia, alguma coisa que elas se conectem, né? Então, por exemplo, não vou ficar dando treinamento... Teoria. E também ficar falando, por exemplo, de anticorrupção para uma empresa que não tem interação com o oficial do governo. Anticorrupção é importante, porque hoje em dia também é muito além do que a gente via anticorrupção, né, Lava Jato. Então, hoje a gente já tem o que a gente fala de relacionada à corrupção verde, né? Então, relacionada a todo o investimento que a gente faz nos temas de sustentabilidade, quais são as implicâncias desse assunto específico. Mas eu tenho que minimamente ter uma relação com os casos do dia a dia, com os problemas do dia a dia, e porque
é alguma coisa que seja efetiva. Então, se eu quero endereçar os problemas de conflito de interesse, eu vou falar sobre conflito de interesse para aquele público. Atualização ou mudança de políticas. Aí eu vou fazer um treinamento específico para divulgar. E depois aquilo que eu falei, que são participação em treinamentos de outras áreas, né? Então, o time de sustentabilidade vai fazer, né, um Sustainability Day, a gente vai lá falar também alguma coisa sobre compliance, fazer RH. Pro dia a dia. Então, desculpa. Imagina. É de fato estar conectado com o negócio, entender quais são as necessidades e o que eu quero com aquilo, né? Não é simplesmente o check the box ali. Sim. Mas o que eu quero endereçar com esses treinamentos, com essa comunicação? Mas falar é importante, porque vai enraizando, sabe, das pessoas, elas vão ouvindo. Eu falo, pode ser óbvio, mas ficar repetindo a palavra integridade, palavra ética, a pessoa começa a entender que aquilo é a base de tudo, é o como, né? Então, como eu faço é baseado na ética e na integridade, né? É isso que vai direcionar todas as minhas decisões. Sabe o que você falou agora? Ai, parece óbvio, mas eu não acho que no nosso país parece tão óbvio assim a gente falar e repetir 200 vezes sobre ética. Cara, o cara acha que ele é esperto porque ele vai passar na sua frente no farol. Mas você sabe que tem uma coisa também, né? Tem algumas coisas. É surreal. Isso eu acho muito engraçado, porque a gente fala de ética como se fosse pensando nos casos mais absurdos, como é só lá ver aquela imagem da pessoa algemada, né, na Lava Jato. Mas não é isso. Ética é tudo que eu faço sem pensar no coletivo, né? Tudo que eu faço pensando no meu bem pessoal e não pensando no próximo. Então, e aquilo que eu falei, tem que ser utilizado como um agente de mudança no mundo que eu quero ver. A gente desmistificar essas coisas que a gente sempre viu. Mas todo mundo emite 2 notas para pedir reembolso. Não, se eu quero ser diferente, né? Se eu estou cobrando do político, eu também tenho que fazer igual e fazer de forma ética. Então, é nisso que a gente fala de ser um agente de mudança, para as pessoas começarem a entender que o mundo mudou. Não é mais aquilo que a gente cresceu ouvindo. E a gente fala também que existe um espectro da integridade, né? Então, você tem uma pessoa que é ruim, que é a maçã podre, né? Que é essa que a gente vai tentar identificar dentro das investigações, dos nossos controles de risco e excluir, porque não faz sentido, não tem nada a ver com a empresa. Depois você tem uma série de pessoas que estão no meio do caminho que não sabem. Por que elas não sabem? Porque elas foram criadas de forma diferente, porque a cultura delas é diferente, porque as regras mudam. E essa é a importância de compliance que a gente fala hoje e que no futuro compliance vai ter cada vez mais um papel estratégico. Porque as regras mudam muito e a gente vai ser julgado lá na frente, né, pelas decisões que a gente tomou hoje. Sim, total. Então, vamos pensar da nossa infância, tudo que a gente vê, programa de TV, né? É isso. Que hoje são coisas que são inaceitáveis, né? Comentários que se faziam, piadas que se faziam, eram inaceitáveis. Gente, já tinha espirro. Xuxa estava a bunda das crianças. É isso. Então, por isso, de novo, que compliance tem um papel importante na educação. É menos sobre punição e mais sobre educação. Como é que eu oriento essas pessoas? Quando elas tiverem que tomar uma decisão difícil e elas não souberem o espectro regulatório, elas têm, né, a bússola moral para poder tomar as decisões corretas. E é aqui que a gente fala que compliance é liberdade. Porque se eu sei o direcionamento para onde ir, se eu tenho claro esses valores, se eu sei bem o que pode, o que não pode, o que é aceito dentro da minha empresa, se ela tem essa cultura forte, eu sei que aquela decisão não é coerente, não faz sentido para a empresa e nem para mim, né? Então, acho que isso que é importante, né? A gente vive cada vez mais dentro de crises, né? A gente tem visto crises climáticas, humanitárias, passamos por uma pandemia, e cada vez mais isso leva aos atalhos, às polaridades políticas, ao desrespeito, à discriminação. Então, acho que o compliance vem para apoiar nessa tomada de decisão de forma mais focada em valores, no propósito e no que é adequado. Acho que
do início, assim, não faz nada que seus pais não se orgulhem, que você não pudesse contar pros seus pais que você tá fazendo. Acho que é aquilo, se você vai fazer alguma coisa que você não pode contar pros seus pais que você tá fazendo, já tem um sinal vermelho aí. Presta atenção se você quer mesmo fazer aquilo. Nos treinamentos a gente sempre fala, se você aparecesse no Jornal Nacional, você ia ficar com vergonha ou você ia ter orgulho? É isso aí. Pensar no mínimo, se o outro pode saber que eu tô fazendo isso, né? Acho que a gente parte desse comecinho. A gente tá chegando no final, mas eu quero deixar uma provocação. Vamos lá. É uma provocação, é uma bomba. Uma bomba. É uma bomba. As pessoas podem te procurar para você claro. falar sobre compliance, às vezes ir na empresa das pessoas e contar, fazer uma palestra. Eu falei que eu sou uma grande apaixonada pelo tema. Então, gente... me chamem, eu irei. Vou deixar aí na thumb. Adoro falar sobre ética, adoro falar sobre integridade e adoro falar sobre compliance também, sobre a importância dos controles, das políticas, né, e de fazer as coisas da maneira correta. Ó, gente, tô deixando um caminhaço aberto, porque às vezes, para sua empresa que tá pequena, ela pode te dar uma dica de ouro. Você tá pensando aí, eu quero crescer, eu quero vender minha empresa, quero faturar milhões, quero fazer um IPO. De repente, começar certo já é um caminho andado. E tem uma coisa também, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E a gente fala bastante disso também quando a gente trata dos temas de ESG e sustentabilidade. Não adianta só uma empresa fazer certo sozinho, né? Isso é um trabalho de todos em conjunto. Então, por exemplo, quando a gente faz o processo de due diligence na Natura, a gente trabalha com muitas empresas pequenas, com muitas comunidades na Amazônia. Sim. Então, muitas vezes, eu tenho aqui a barra, que ao mesmo tempo que eu tenho fornecedores globais, eu tenho os fornecedores pequenos. Locais. Seria muito simples. No primeiro problema, é claro que se for um problema que para mim é inegociável, né? Um problema relacionado à corrupção, um problema relacionado ao trabalho escravo, esse está fora. Mas estou dizendo de uma empresa pequena que ainda está se estruturando e nem sabe o que está fazendo errado. Não sabe, para que é compliance. A gente ajuda na implementação desse programa. Legal. Fala, olha, tem aqui essas políticas, você começa por aqui, essas são políticas importantes, esse é o código de conduta, esse é o treinamento básico, essa é a checagem que você tem que fazer. Então, a gente ajudar essas pequenas e médias empresas ou essas comunidades a se desenvolverem, porque no final do dia é bom para todo mundo, né? É a mudança que a gente quer ver no mundo. E o ICC, que é a International Chamber of Commerce, também fez um programa, um treinamento junto com o Senai para a implementação de programas de compliance para pequenas e médias empresas. A Alliance for Integrity, que é uma organização alemã, também faz treinamentos e ajuda as empresas pequenas e médias a se estruturarem. Então, assim, tem muito, a gente fala que a rede de ética e integridade, ela é muito grande e tem muita forma dos pequenos e médios receberem esse apoio de forma gratuita, né? Eu vou colocar aqui na thumb, hein? Vou pegar com ela, vou deixar na thumb, ó que legal, bastante dica. Ju, antes da gente terminar, se você pudesse mandar um recado para todo mundo, que fosse chegar no máximo de pessoas no mundo, tá aí. Esse é o meu momento. O microfone é seu. Eu acho que o que a gente falou bastante é que compliance não é sobre regras, né? Compliance é sobre pessoas e é sobre valores, né? É sobre o tipo de relacionamento que eu quero ter com as pessoas à minha volta e é a mudança que eu quero ver no mundo. E é sobre se preservar, é sobre preservar o indivíduo, né? A gente fala que, olha, eu tô aqui para te ajudar. Sim. E sobre preservar aquela organização onde eu trabalho, né? Eu falo que eu trabalhei sempre em empresas grandes e que eu tenho o maior respeito pelo legado das empresas. E que reputação a gente demora anos para construir, mas é assim para perder, né? Então, compliance, ética e compliance é sobre isso. É como é que a gente ajuda as empresas e as pessoas a terem sucesso, né? A continuarem sendo sustentáveis, né? A longo prazo. É isso. Muito bom. Ju, muitíssimo obrigada. Imagina, é um prazer te ter aqui. Vamos deixar aqui para as pessoas te buscarem. Joguei a bomba. Podem me buscar, que eu teria o maior prazer de falar com vocês. Muito bom. E, gente, vocês viram, é tudo sobre pessoas. Por isso que o Empowercast existe, é para ajudar as pessoas e melhorar a vida das pessoas de uma certa forma. Muito obrigada. Se você ainda não segue o canal, vai lá no YouTube, segue o canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente também está no Spotify. 11 horas, toda terça-feira, 11 da manhã, sai episódio novo. Tem o Instagram também do canal. Dá uma olhada lá, segue a gente lá, ajuda o podcast a crescer. E não esquece que 6h30 da manhã, de segunda a sexta, também tem pré-treino, que, olha, eu corto um dobrado para fazer para vocês. Muito obrigada e até a próxima.
Paulo.